Som. Então vamos, pessoinhas. Diz assim, ó, a nefropatia diabética é a causa mais comum da síndrome nefrótica e doença renal em estágio terminal no Brasil, correspondendo a 80% dos casos. A prevalência da insuficiência renal é provavelmente cerca de 40% em pacientes com diabetes mellitus. Essa figura que está aí para vocês, ó, é o que eu estava falando, a última coisa da nossa aula. Isso que está em verde claro, não sei se é verde claro, que cor é isso? Tons de verde, é os podócitos, ou são os podócitos, né? E essas projeções de membrana plasmática a gente chama de pedicélios. E o que está em lilás lá no fundo é o vaso sanguíneo. Então, a substância que está lá dentro do vaso sanguíneo, que no caso é o nosso plasma, tem que sair por esses caminhozinhos. E esses caminhozinhos, ó, é que fazem com que exista o filtrado glomerular. Tudo bem? Belezinha? E aí, se essas células morrem, primeiro elas enrijecem, né? E aí você tem insuficiência renal. A gente vai discutir que existe insuficiência renal grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. Então, são essas células que ficam problemáticas, chamadas então de podócitos. Então vamos, o que você colocou? Descreva como que a espécie reativa de oxigênio é formada. Quem quer ler? Calma, gente, a gente quer ler. Calma, calma. Descreva como uma espécie reativa de oxigênio é formada. Descreva como uma espécie reativa de oxigênio é formada. Pode falar então os desencorajados. É formado em qual complexo? 4. E o que tem que estar errado lá nessa brincadeira? Tem um elétron a mais na camada de valência. E por que esse elétron a mais ele entra? Porque o oxigênio é um elemento e puxa esses elétrons. Só que em vez de puxar elétrons, 2 elétrons, puxa só um elétron. Fechou? Alguém tem dúvidas? Como é que fica só para... Como é que fica a resposta só para a gente não dar aqui? Eu não sei, não fiz. Só estudo. É verdade. É vocês que tem que me falar e eu vou falar. Tá certo? Tá errado. O que é que vocês colocaram? Vai. Em texto corrido. Isso. Então, lá dentro da mitocôndria, no complexo 4, o O2, ao invés de ser convertido em água metabólica, é convertido em ELAS, em espécie reativa de oxigênio. Show de bola? Essa espécie reativa de oxigênio, por que ela é ruim? Ela se liga em qualquer merda dentro da célula. Por isso que é uma espécie reativa, olha o nome. Ela faz reação com tudo dentro da célula. E aí ela faz reação com proteína, DNA, RNA, membrana plasmática, e vai fudendo a célula. Para que essa célula seja preservada, a gente tem um sistema de defesa antioxidante. Quais são as principais enzimas? Primeira enzima. SOD. Depois CAT. O que significa SOD? Superóxido desmutase. O que a SOD faz? Eros em água oxigenada, H2O2. Depois a CAT. O que significa CAT? O que a catalase faz?
águas em água mais oxigênio. Então você precisa de aerosol, desculpa. Água oxigenada em água mais oxigênio. Então você precisa de duas águas para produzir. Desculpa. Você precisa de duas águas oxigenadas para produzir uma água não, né? Duas águas e um oxigênio. Entendeu? Então você precisa de duas águas oxigenadas para produzir duas águas e um oxigênio. Show de bola? Pensou aí? E o sistema glutationa tem quantas enzimas? Quais? GCSPDH, GR e GPX. Descreve aí o sistema glutationa. A glicose tem, né? A glicose vira glicose 6-fosfato. Isso. A hidroxila do carbono 1 e o hidrogênio do carbono 1. Na verdade é só o hidrogênio da hidroxila. Ah, tá. O hidrogênio da hidroxila. Daí já escrevi errado. Viu? Vão transformar o H2O2 em H1. Aí que eu corrigi aqui embaixo. Vai transformar o H2O2 em duas águas. É. Aí, peraí. A gente, alguém continua junto. Tá indo super bem, ó. A enzima G6PD tira os hidrogênios da glicose. Esses hidrogênios vão para o NADP, que vai virar NADPH mais H+. Isso. Aí os hidrogênios vão para a enzima GR e dentro, né? Daí eles chegam na enzima GR e vão para a molécula glutationa, que está oxidada e vai ficar reduzida. Isso, né? Fazendo com que o NADPH mais H+, volte a ser NADP. Isso. Aí a enzima GPX recebe os hidrogênios, fazendo com que a glutationa volte a ser oxidada, Isso. formando 2H2O. Exatamente. Viu, presidente? Viu? A aula deu certo. Então é exatamente isso que você escreveu. Exatamente. Aí você só errou a primeira coisinha, né? Que você esqueceu da A, que é só hidroxila, é só hidrogênio da hidroxila. A última, muito fácil. Por que então pacientes diabéticos apresentam maior dano renal causado pelo estresse oxidativo quando comparado com pacientes não diabéticos? Essas células aqui, ó, que são verdinhas, o que vai acontecer com elas? Mas por quê? Porque não, ou seja, a glicose não entra nessa célula. Se a glicose não entra, todo esse sistema glutationa não acontece. E se o sistema glutationa não acontece, você tem mais dano oxidativo. Por isso. A mesma pergunta, gente, poderia ser assim, ó. Por que pacientes diabéticos apresentam nefropatia diabética? É a mesma resposta. Por que paciente diabético tem morte de retina? É a mesma resposta. Claro que não é só isso, lógico que não. Você vai perceber que pacientes diabéticos ele tem aneurisma nos vasos sanguíneos da retina. E aí isso mata as células. Tá? É um problema de aneurisma. Olha aí no seu caderninho, por favor, dá uma passada aí e olha se você tem alguma dúvida. Léo, Sou eu. Quem conversa comigo, meu Deus do céu? Tá aqui embaixo, agora. Oi, tá bom. O que os fadócitos têm a ver? O quê? Dessa da classe. Pra que você... O enrijecimento da membrana, aí não entra a glicose na célula, e o sistema glutationa não acontece. Isso, o primeiro enrijecimento aí é por causa do diabetes, beleza? Exatamente isso que você falou. Você entendeu o que você falou? Entendi, mas eu não entendi. É o podócito que faz o filtrado glomerular. Ele faz o filtrado, e se ele morre, o filtrado glomerular deixa de acontecer. Entendeu?
Quantos néfrons tem o seu rim? Néfrons tem o seu rim? É muito tipo assim, 1 bilhão. Sei lá, não existem números, né? É números assustadores. Então isso vai acontecendo ao longo dos anos, né? Vai matando os podócitos ao longo dos anos, aí você vai tendo aumento de problema renal. Amém, pessoinhas? Tchau.